Olá pessoal, nós temos aqui uma proposta de um pequeno problema bastante elementar, só para demonstrar o que é algoritmo, código-fonte e programação também, né? Código executável, ou compilado, como chamam. Então, qual que é a proposta? Criar um algoritmo e consequente programa em alguma linguagem de programação para recebido um número inteiro positivo, determinar se esse número é primo ou não. Então, o que está pedindo? A tradicional determinação, depois de dado um número, se esse número é primo ou não. Então, esse número positivo, certo? Recebe esse número, mas qual é a condição do número ser primo? Ele ser divisível por 1 e por ele mesmo somente. A exceção do número 1, então de 2 para cima, nós teremos vários infinitos números primos, que são quase todos, né, ou praticamente todos ímpares, exceto o 2. Então o primeiro número primo que existe é o número 2. Nós temos que começar com a extração de dados implícitos e dados explícitos. Quais são os dados implícitos? Dados explícitos são aqueles que aparecem nitidamente no enunciado. Você consegue determinar. Dados implícitos são aqueles decorrentes do domínio do problema. Então vamos ver quais são os dados que nós temos já no enunciado. Nós temos uma variável n, podemos chamar assim, que é o que nós estamos buscando saber, né, se esse é um valor inteiro, né, vamos colocar aqui, tá? Inteiro e maior que zero, positivo, né? Então esse n é um valor inteiro e maior que zero. Nós temos que determinar se o número é primo ou não. Então nós temos que saber, esse já é um dado implícito. O que é primo? Primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Tá? Então essa é a definição do que é o número primo. A partir disso, a partir do entendimento, é perguntado, né? Então a resposta do nosso problema é sim ou não, é primo ou não é. É verdadeiro ou falso? Dado o número, você tem que dizer se ele é verdadeiro ou se é falso que ele é primo. O primeiro passo nós já fizemos. O segundo passo, usar de conhecimentos existentes ou a serem adquiridos para analisar o problema em refinamentos sucessivos, buscando o quê? Determinar padrões de comportamento. Quando você chega no padrão de comportamento, você tem a solução do problema. Certo? O padrão de comportamento é praticamente a solução do problema. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos analisar as condições de número primo. Tá? Primeiro, eu vou colocar algumas condicionais. Certo? Então, se o número n for menor que zero, o que isso implica? Implica, ou melhor, vamos colocar aqui, menor do que 2. Qualquer valor menor que 2. Porque 1, 0, menos 1, etc. Qualquer valor menor que 2 implica no quê? Não é primo. Certo? Ou poderia simplesmente dizer que é falso, mas vamos deixar assim que fica mais claro. Qual o próximo passo? Verificar se o número é igual a 2. Porque é o único número que é par e primo. Certo? Agora, qual a outra condição? Obviamente, se o número for maior que 2, não necessariamente será primo, né? Se for par, sim. Então nós já podemos pensar o seguinte, aqui embaixo. Então vamos colocar dessa maneira para dizer que, na hipótese de ser maior que 2, ele pode ser, aí aqui está, se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0,
implica que esse número, implica que n é par. E como ele é maior do que 2, não é primo. Certo? Só uma conclusão. Então nós estamos fazendo, isso aqui qualquer um pode escrever, não precisa ser conhecedor de programação. Então solucionar problemas não é mérito de quem faz programação, mas é necessário ter essa capacidade, né, lógica de solucionar problemas e de fazer a representação de uma maneira bastante objetiva, sintética. Bom, agora, se não, então, se não, o que acontece? Então, isso aqui é para esse caso aqui, né? Se não, o valor de n será ímpar, correto? Será ímpar. Mas ele sendo ímpar, nós temos que ver se esse n é divisível por valores entre 3, certo? Podemos colocar aqui a princípio 2 e n-1. A princípio você pensaria assim. Por quê? Porque não adianta dividir por 1, porque qualquer número divisível por 1 vai ser possível, então não prova nada. Não é exclusividade dos números primos serem divisíveis por 1. Qualquer número pode ser dividido por 1. Então, a princípio, não dá para dividir por 1 e provar nada. Também não vale a pena dividir por n, que exceto 0, qualquer número dividido n dividido por n vai dar 1 também. Né? O resultado é sempre um resultado inteiro. Então, não podemos calcular, tentar dividir o n por outros números somente na faixa entre 2 e n-1, tá certo? Até coloquei um parênteses aqui, mas acho que até fica mais claro se deixar assim. Bom, mas a princípio, até vou colocar uma linha aqui só para deixar mais interessante. O que acontece? Isso aqui é uma possibilidade, mas vamos ver outras possibilidades aqui, porque é o seguinte, nós sabemos que n, não sendo 2, e é o caso aqui, porque já é maior que 2, então todo número será ímpar. Tá? Então a conclusão que nós chegamos nós podemos até colocar aqui, porém, como todo número primo é ímpar, exceto o 2, né? O que isso implica? Implica que nós não precisamos dividir por valores pares. É evidente que o número ímpar nunca vai ser divisível por par, também não prova-se nada. Seja ímpar, seja primo ou não, ele não vai ser divisível de forma perfeita por números pares. Então, o campo de divisão dos números fica reduzido. Então, nós temos que ver o seguinte, nós estamos fazendo uma análise, né? Nós estamos fazendo aqui, se n será divisível por valores entre 3 e n-1, né? Por valores ímpares, vamos colocar aqui, né, para ficar bem claro, ímpares, entre 2 não, entre 3, que é o primeiro, né, entre 3 e n-1. Então, aqui no caso, todos os valores serão, né, serão valores, porque o caso onde é par já foi excluído aqui. Então, nessa posição que nós estamos analisando, o valor de n é maior que 2 e só pode ser ímpar. A questão é se esse ímpar é primo ou não é. E nós não podemos dividir por pares, que não faz sentido, porque nunca vai dar divisão perfeita. Então vamos dividir por 3 até n-1, só que de 2 em 2. Então 3, 5, 7, até o valor de n-1. Tá certo? Então se o valor lá, por exemplo, for 11, né, você vai dividir no máximo até 10. Apesar que ele contando de 2 em 2, ele vai só até 9. Porque o 10 já está fora do alcance dele, né? Então você até pode pensar assim, já que o número é primo e não pode ser divisível por ele, então pode se dividir até n-2. Claro, se for 11 vai até 9, se for 7 vai até 5, se for 143 vai até 141. De 3 até 141, de 2 em 2, então 3, 5, 7 e assim por diante. Mas será que a gente precisa dividir por todos esses números? Vamos pegar uma situação hipotética aqui para ficar mais claro, tá? Eu vou pegar aqui, vamos fazer uma suposição do lado aqui, tá? Um estudo de caso aqui. Vamos supor que o número em questão é o número 37, tá?
Esse número 37, ele vai ser divisível, então. Qual é o campo de divisão? Vamos pôr o conjunto de possíveis ou potenciais divisores dele. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, não é resultado da como é que é lá do Silvio Santos, como é que é o nome lá da Telecena, tá? 31. Vamos mais ainda, 33 e 35. Então, no máximo, você vai dividir o 37 por esse grupo de números. Mas será que precisamos dividir por todos esses valores aqui? Será que a gente precisa dividir por todos esses valores aqui? Bom, não há necessidade. Por quê? Vamos fazer uma seguinte conta. Se eu dividir 37 por 2, vamos fazer aqui, ó, na calculadora, né? A calculadora, vamos pegar 37 divididos por 2. Quanto é que vai dar? Vai dar 18,5. Bom, vamos pensar ou 18 ou 19. 18 seria aproximadamente a metade, um pouquinho menos que a metade de 37. Faz sentido eu dividir acima de 18 aqui, ó, 19, 21, 23. Faz sentido dividir o 37 por esse grupo de números? Não. Por quê? Porque qualquer um desses números vai produzir uma divisão não inteira. Porque 37 dividido por algum número maior que sua metade nunca vai dar valor abaixo de 2. Sempre vai ser 1, alguma coisa. Portanto, não faz sentido dividir por todos esses números aqui. Basta dividir até o número 17. A princípio é isso. Interessante. Então, na verdade, nós não vamos dividir até esse n-2, mas sim até n divididos por 2. Nós já diminuímos pela metade. Isso aqui dá uma eficiência muito grande. Mas será que para por aqui? Não. Não para por aqui, não. Vamos ver o seguinte. Eu vou fazer um desenho aqui. Tá? Vou fazer um desenho com 4 lados. Certo? Eu vou fazer um desenho aqui. Com o lado 1. Certo? Então, vamos supor que isso aqui fosse um quadrado de... É quadrado, mas digamos o tamanho, tá? Digamos que o lado aqui, o lado L, fosse igual a 6, tá? Então, esse lado L é igual a 6. E aqui, logicamente, se é quadrado, aqui também é 6. Consequentemente, a área desse quadrado, a área que é igual ao valor de n, será 36. Podemos imaginar até 37, aproximadamente, né? A raiz quadrada de 37 é aproximadamente 6. Não é verdadeiro, é 6, alguma coisa. Você pegar aqui, fizer 37, tirar a raiz, 6,08 aproximadamente. Mas nós podemos imaginar de forma inteira que o lado seria esse. Ou até podemos brincar com o número 36 mesmo, sem problema. Vamos colocar o valor real. Não tem problema, porque a análise aqui vai funcionar até melhor. Agora, vamos supor o seguinte. Se eu reduzir esse quadrado para a metade do tamanho dele, se eu reduzir ele para a metade, então o que vai significar isso? Vamos ter que modificar esses valores aqui, claro, né? O lado aqui caiu para 3. Porém, esse lado aqui, para que essa área fique 36, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer para esse lado ficar 30, para esse lado dar o valor de esse lado multiplicado por 3 dar 36? Vai ter que acontecer o seguinte, eu vou até copiar para ficar claro. Eu vou ter que dobrar o tamanho, certo? Ou seja, esse retângulo aqui, ele tem que, na verdade, esse retângulo aqui, ele tem que vir até aqui, certo? Ele seria isso. E esse lado passaria a ser quanto? Né? O dobro, 12. Por quê? 12 vezes 3 dá 36. Então, se eu diminuo a base, eu tenho que aumentar a altura, para que ele preserve a área. Imaginando que a área tem que ser sempre igual. Então, se eu diminuir a base, eu tenho que aumentar a altura. E vice-versa. Se eu diminuir bastante a altura, eu tenho que aumentar bastante a base. Digamos que o lado fosse aqui em cima, a base fosse 12, a altura seria 3. E continua dando 36. Então, o que eu quero dizer com isso?
que se existe um número abaixo, vamos dizer assim, melhor dizendo, se existe um número acima da raiz quadrada de 36, que é 6, então se esse valor for maior do que a raiz quadrada de 36, que é 6, 12 é maior que 6, se houver divisão por esse número, é obrigatório, se tiver uma divisão perfeita, é obrigatório que tenha um valor menor que a raiz quadrada de 6, que também divide 36, como é o caso aqui. 36 é divisível por 12, implica que seja dividido também, ou divisível por 3, por quê? Porque 36 por 12 dá 3, 36 por 3 dá 12. Então, significa que eu não preciso dividir o n por todos esses números. Basta que eu divida no máximo até a raiz quadrada de n. Qual é a raiz quadrada de 37? Como eu disse, aproximadamente 6. Então, vejam como cai muito. Eu não tenho que dividir por 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu não vou dividir por nenhum desses números. Basta que eu divida por 5, por 3 e 5, e eu já provo que 37 é primo. E é de fato. Tá? Então, 37 é primo. Se aqui fosse 33, digamos que fosse 33, qual seria a raiz de 33? Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 33. Vamos lá. 5,7 aproximadamente. Então, não pode ser maior que 5. Então, eu não preciso nem dividir por... Vamos dizer assim, eu poderia no máximo dividir por 5. Né? Poderia no máximo dividir por 5. Mas nem aqui por 3 ele já é divisível por 3. Então, 33 por 3 dá 11. Então, vejo que eu não precisaria dividir por 11, porque daria 3. Conclusão. N não é primo. Não é primo por quê? Porque ele é divisível por 3. Certo? Então, isso é uma análise bastante interessante. O que implica dizer aqui que eu vou até, no máximo, raiz quadrada de n. E de 2 em 2 ainda, só passando pelos ímpares. Isso reduz extremamente o número de cálculos. Então, aqui nesse caso, né, será divisível? Na verdade, isso aqui é uma pergunta, né? Se seria ou será, não, seria divisível por valores? A pergunta é, seria, né? Seria no pretérito. Por quê? Será que n é divisível por algum valor entre 3 e raiz quadrada de n? É uma pergunta. Então, caso isso seja verdadeiro, então implica que não é primo. Porque se tiver algum número nessa faixa entre 3 e raiz quadrada de n que divida n, não é primo, certo? Caso contrário, senão n, ou deixamos assim, né, é primo. Pronto. É esse ou é essa a solução de nosso algoritmo, certo? Ou melhor dizendo, esse aqui é o padrão de comportamento. Isso aqui é o padrão de comportamento. Aqui está a solução do problema, certo? Essa é a solução. Agora, isso é o padrão de comportamento do número primo. Vamos para a fase terceira. Qual é a fase terceira? Descrever esse padrão de comportamento em um repertório finito de ações ordenadas. Quando a gente faz a descrição desse padrão de comportamento em um repertório finito de ações ordenadas, sendo que cada ação tem um verbo apenas, você manda fazer alguma coisa em cada uma das linhas, então você tem um algoritmo. Então agora nós vamos construir um algoritmo. Vamos começar pelo início, que é melhor, né? Meus alunos perguntavam, quando a gente começa? Eu falava, começa pelo início, termina no fim. Né? E aí eu faço o seguinte, eu ponho o início e fim e vocês resolvem o meio. Eu resolvo dois terços do problema, você resolve um terço. Tremenda de uma sacanagem, literalmente falando. Né? Eles ficavam muito loucos da vida. Mas brincadeiras à parte, mas eles entendiam que era necessário, né, fazer tudo isso. Veja o seguinte, início do algoritmo, representação em Portugal. Nós podemos ter outros tipos de representação. Existe representação por fluxograma, existe representação por diagrama de blocos, existem várias formas de se representar o algoritmo. Tem pessoas que fazem como se fosse uma receita de bolo, linha por linha. É uma receita,
O algoritmo é uma receita. Seguindo a receita, você obtém, né, o bolo. Então essa receita foi concebida por alguém. Alguém criou aquele bolo, criou a solução. E criou a solução para construir aquele bolo, né, para fazer aquele bolo. Né? E quando se descreve, se cria o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar algumas variáveis aqui. A princípio eu vou declarar n, eu não sei se tem mais algumas, a gente tem que ver se tem. E eu vou dizer o seguinte, até eu poderia criar uma outra variável aqui, chamada lógico, e eu vou chamar ela de primo. Tá? Então essa variável lógica, né, lógico, inteiro, real, esses são tipos de variáveis, né? Então a variável n é do tipo inteiro e a variável primo é do tipo lógico, que ela recebe só verdadeiro ou falso. Isso existe nas linguagens de programação. Então veja o seguinte, a primeira coisa a fazer é que foi dito pelo enunciado que nós temos que entrar com valor, né? Ou tem que ser dado o valor. Então eu vou colocar aqui uma mensagem para o usuário, imprima, entre com um número para saber se é primo. Pronto. Aí a pessoa vai ter que entrar com esse valor. Então a gente usa um outro comando chamado leia, certo? E vamos pedir para ler o valor n. Pronto. Acabamos de fornecer o usuário aqui, é a hora que você vai digitar, né? Tá lá escrito assim, voto presidente. E aí você vai digitar o valor, né? O número para escolher o presidente. Então seria um comando leia, input, entrada. Aqui seria a entrada. Isso aqui é a mensagem que vai na tela. E a gente coloca entre aspas, porque a gente diz que isso aqui é uma string. String significa um conjunto de caracteres alfanuméricos, né? Ou até de outros caracteres também que existem, asterisco, pontuação e assim por diante, que representa o quê? Representa a mensagem, né, que o usuário vai receber no terminal, seja uma tela, seja um celular, seja, né, qualquer dispositivo visual. E ali tem o leia n. Que legal, né? Então, a partir disso, nós vamos começar a analisar. Então eu vou colocar aqui, se o n for menor que 2, então, isso aqui já é uma estrutura de programação condicional existente nas linguagens de programação. A estrutura C é uma condicional, certo? C. Deixa eu... tudo bem. C é uma condicional. Então, se isso for verdade, eu vou dizer que primo recebe falso. Eu vou colocar a letra aqui maiúsculo só para destacar que isso aqui é um valor que existe no computador, verdadeiro ou falso, tá? Caso contrário, senão, qual outra conclusão que nós tiramos aqui? Que se n, então nós vamos ter que, se n for igual a 2, então nós dizemos que o primo é, veja que a atribuição é um sinal com uma setinha e uma flechinha, não é o sinal de igual. O sinal de igual é para comparação. No algoritmo funciona assim. Então eu vou aqui falar que é verdadeiro, porque o número 2 é primo. Caso contrário, senão, qual o próximo passo? Próximo passo se for maior do que 2. Bom, aqui se não é menor que 2, se não é igual a 2, só pode ser maior que 2. Então aqui só pode, eu vou até colocar um comentário. Comentário, só pode ser maior que 2. Neste caso, né? O n, quem? N só pode ser maior que 2. Que é o caso aqui. Isso aqui é um comentário, eu poderia tirar, é só para dizer, né, para explicar, só para explicar. Não faz parte do contexto de solução de execução. Bom, o resto da divisão de n por 2 implica que o número seja par. Sendo maior que 2 não pode ser primo. Então eu uso um outro tipo, um operador chamado mod de n por 2. Se isso aqui, isso significa o seguinte, mod significa o resto. Se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, ou seja, então isso implica o quê? Implica que primo é falso, porque é um número par, maior que 2 não pode ser primo. Então, senão o quê? Continuando. Senão o quê? Vamos ver. Então nós já chegamos nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, nessa linha. Ó, agora nós vamos ver a divisão, né? Valores de n por 2, porém, toda aquela coisa toda que nós já explicamos, né? Nós estamos nessa fase aqui, ó. Se n, então vamos ver se tem alguma divisão de n por um valor
entre 3 e raiz quadrada de n. Então eu vou fazer o seguinte: a princípio eu vou dizer que primo é verdadeiro, tá? Eu vou supor que é verdadeiro, eu vou só supor, mas vamos testar. Depois da suposição feita, nós vamos testar. Então eu vou dizer que enquanto, assim, nós vamos ter que precisar de uma variável contadora, né? Porque nós temos que contar desde 3 até a raiz quadrada de n, correto? Então eu vou criar uma outra variável aqui, não tem problema, coloco uma variável i, pode ter qualquer valor aqui, e eu vou dizer que i recebe o valor, a princípio 3, que é o primeiro valor que nós vamos tentar dividir. Foi estabelecido aqui, ó, 3. Tá vendo aqui? 3. Até a raiz quadrada de n. Então, eu vou dizer assim, eu poderia usar uma estrutura para. Eu poderia fazer aqui, eu até vou fazer para vocês entenderem. Para i de 3 até a raiz, ou muitas pessoas usam essa sigla para indicar a raiz quadrada, tá? Já ficou bastante comum. SQRT significa square root, que é raiz quadrada. Vai de 2 até a raiz quadrada com passo 2, porque tem que ser só pelos ímpares. Então o i começa com 3, depois vai para 5 e assim por diante. Faça o quê? Aí vem a questão, né? Aí você vai testar se o número é divisível ou não, né? Você vai testar se o número é divisível por esse i. Se tiver alguma divisão, então você vai testar assim, né? Eu vou mudar isso depois, eu só estou fazendo com para ficar mais claro, né? Que nós estamos testando aqui. Então, se n, ou melhor, se o mod, que é a divisão, né, de n por i apresentar resto zero, se tiver alguma divisão inteira no meio do caminho, eu vou dizer que primo é falso. Percebe? E simplesmente vou dizer aqui fim C. Aí eu vou incrementar o i. Desculpa, o i já é incrementado pela estrutura para, né? Tudo bem. E vou fazer um fim para aqui. Qual que é o problema dessa estrutura aqui? Isso aqui é uma repetição. Vai contar o i de 3 até o valor de raiz quadrada de n, de 2 em 2, e verificar se em algum momento existe uma divisão de n por algum valor de i dessa contagem. Se alguma vez apresentar resto zero, então o primo é falso, porque não pode ter divisão perfeita, senão já prova que o número não é primo. Bom, tudo bem. Só que vamos supor que o número seja divisível por 3 ou por 5, e a raiz quadrada de n seja, vamos supor lá, 11, certo? Vamos imaginar um valor lá, 11, raiz quadrada. Então o que acontece? Você determinou já no número 5 que houve a divisão. Então por que eu teria que dividir por 7, por 9 e por 11, se já foi provado em um momento anterior que houve uma divisão? Então isso aqui seria uma perda de tempo, né? Haveria um processamento a mais com esse tipo de estrutura. Eu vou deixar aqui para baixo e vou escrever aqui em cima, depois a gente apaga lá embaixo. Vamos apagar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser apagado, tá? Na verdade, eu vou usar um outro tipo de estrutura que é melhor, só que daí eu tenho que inicializar o i, de qualquer forma, eu tenho que começar ele com 3, e vou usar a seguinte estrutura. É uma outra estrutura de programação que também faz repetições, mas que se baseia numa avaliação de expressão, não numa contagem determinada ou determinística. Essa contagem aqui é determinística, você sabe quantas vezes ele vai repetir. Aqui não. Aqui você vai depender se isso aqui, se for menor, né, igual, se o valor de i, melhor dizendo, tá? Não é o i que tu vai contar. Então, se o valor de i for menor ou igual a raiz quadrada de n, né? Certo? Se o valor de i for menor ou igual a raiz quadrada de n, o que mais? Mas aqui também tem mais uma coisa aqui, né? Qual é a outra condição? Se primo verdadeiro. Porque eu começo com verdadeiro. Então na primeira vez ele vai entrar aqui nessa repetição, porque já começa com verdadeiro. Mas aqui dentro ele pode se tornar falso. Lembra quando eu falei da divisão? E se ele se tornar falso, ele vai atribuir o valor falso para primo. Automaticamente, quando ele chegar a testar essas condições de repetição e descobrir que primo é falso, ele já quebra o loop e já sai. O que facilita, né? Porque a gente não fica repetindo à toa. Então aqui eu vou usar, até vou copiar aqui porque é a mesma estrutura, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui, tá? Então eu vou colocar aqui em cima, mesma estrutura. Olha só que legal, né?
a mesma estrutura está aqui, certo? Agora, porém, como essa estrutura aqui não incrementa o i, eu preciso fazer manualmente esse incremento. Eu vou dizer i mais, mais 2, né? Tem que passar para o próximo ímpar. Como começa com 3, o próximo será 5. Então, fim enquanto, né? Fim enquanto. Beleza. Ótimo. Aí nós terminamos a nossa avaliação. Aqui nós fazemos um fim C. Esse fim C, veja que eu estou usando um sistema de indentação, né? Olha, veja que interessante aqui, ó. Bem aqui, ó, onde está o C, ó. Não é você, não é o C em caipirês, tá? É o fim C, né? Tá ali, ó. C, ó lá, ó. C não, né? Beleza. Aqui o enquanto, ó. Começa aqui e termina aqui. Olha esse C aqui. Tá aqui. Ou seja, essas linhas que estão internas são chamados blocos de código. Esse aqui é o bloco de código de uma linha só da estrutura C. Essas linhas todas, inclusive a estrutura C, já são parte do bloco de código que está dentro de enquanto. Todas essas linhas aqui são as estruturas de bloco de código que está na cláusula senão da estrutura C. E assim por diante. Bom, fim C. Nós temos mais um fim C ali em cima, né? Vamos lá. Fim C. Que é justamente desse aqui, né? Olha lá, ó. E tem mais um lá em cima ainda. Percebe aqui, ó? Tem mais um aqui. Que é esse aqui, ó. Tem mais um aqui. Então tem mais uma. Vamos apagar esse aqui para não ficar toda hora pulando lá para baixo. Então aqui tem mais um fim C. Nós já resolvemos, né? Fim C. Bom, fizemos aqui o que se chama... Só um pouquinho, pessoal. Eu não quero deixar isso aqui muito... Vou deixar meio grandinho mesmo. Então tá. Aqui, vamos voltar lá para o código, né? Então, fim C da última estrutura C. E aí faltou o fim do início, né? Mas antes de colocar o fim para o início, eu tenho que verificar o seguinte. Até vou deixar uma linha em branco aqui para facilitar o entendimento. Se primo for igual... Aqui uma coisa que é uma coisa que normalmente os programadores iniciantes, eles costumam fazer dessa forma. Se primo for igual a verdadeiro, então imprima o número, né? O número, aí eu posso até fazer isso aqui, ó, que elegante, ó. Vírgula N, aí eu abro aspas, 2 espaçozinhos, é primo, tá? Fecho, ponto e vírgula. Então, eu estou fazendo duas strings, uma vírgula, colocar o valor da variável n, né, que é para mostrar o valor que foi digitado para testar, e no final vem mais uma frase, complemento de frase, para dizer que esse número é primo. Então poderia aparecer assim, o número 37 é primo, com essa estrutura que nós estamos vendo aqui, tá? Essa vírgula aqui não existe, tá? O número n é primo. Bom, caso contrário, senão, o que vai acontecer? Se primo for falso, obviamente, a gente só tem que incluir aqui, não é primo. Tá? Automaticamente eu venho aqui e coloco fim C. Tá? Agora sim, eu coloco o fim. Né? Fim. Então aqui, nós terminamos o que a gente chama de algoritmo. Isso aqui é o algoritmo. Tá? Não tem nada de computador envolvido aqui, por enquanto. É só um ensaio mental. Agora, nós terminamos, só que para programadores mais experientes, você não testa, porque a condicional C, ela se baseia num valor lógico colocado nessa posição. Então, como o primo só pode ser verdadeiro ou falso, eu não preciso comparar ele com o verdadeiro, basta colocar se primo, então, já sabe que se for verdadeiro o valor da variável primo, ele vai imprimir o número n é primo. Tá certo? Caso contrário, não é primo. Pronto. Então, essa é a forma mais elegante. A princípio, parece que nosso algoritmo está correto aí. Vamos carregar aqui uma linguagem de programação agora, tá? Eu estou aqui, deixa eu fazer o seguinte. Até vou deixar aqui, já tinha um começo de código, né? Isso aqui é vamos dizer, é uma linguagem C++, do ambiente do Visual Studio, mas isso aqui é para console. Console significa o seguinte, é para modo caractere, não é para modo gráfico, propriamente. Então, a variável n, nós vamos ter que entrar mesmo, né? Eu até vou colocar ela com n maiúsculo, certo? Vamos colocar aqui só para ficar idêntico ao problema. Lembrando que, se você declara minúsculo em linguagem C, ou C++, ou C#,
você tem que usar maiúsculo. Se você declara minúsculo, tem que usar minúsculo. Ó, tanto é verdade que está aparecendo um vermelhinho aqui, que ele não está reconhecendo esse identificador. Joia. Bom, se bem que isso aqui, né, eu até posso deixar isso aqui para o final, né, só para aproveitar a linha de código. Aqui eu tenho que colocar uma mensagem, né? Bom, vamos declarar todas as variáveis, né? Eu tenho mais a variável i ainda. E qual que é a outra variável que está aqui no algoritmo? Né? Até vamos tentar fazer com que isso fique mais elegante aqui, né? Fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Talvez assim fique melhor, né? Bom, então o que acontece aqui? O que acontece aqui? Ó, nós temos inteiro n, então vamos colocar lá, inteiro i, em linguagem C++, ou C, ou C#, é int. Nós temos uma variável lógica que nós, em linguagem de programação, colocamos bool. Vocês estão vendo que ele já identifica como uma palavra-chave existente? Então, significa que é uma variável, que é um tipo de variável, né? Aí nós vamos colocar o print. Nós já temos um aqui, ó. Estão vendo aqui? Vamos aproveitar isso aqui. Vamos colocar aqui em cima, né? E só vou mudar o conteúdo aqui. Qual é a mensagem que nós temos que escrever aqui? Entre com um número. Eu não vou acentuar porque aparecem caracteres estranhos na hora de execução. Eu vou deixar sem acento, tá? Perfeito? Aqui eu vou só colocar um ponto e vírgula. Pronto, tá lá, ó. Ele já aceitou. Então esse stand, porque faz parte da dizer assim, de uma biblioteca, né? Uma biblioteca que eu posso explicitar aqui, né? Então normalmente esse cout é um método. Eu não vou entrar em detalhes porque isso aqui tem a ver com programação orientada a objetos. Isso aqui é um operador de escopo, de resolução de escopo. Então cout é um método da classe stand, né? Pertencente ao C#, desculpe, C++, né? Também no C#. Também no mesmo sentido, não que seja no mesmo método, vamos dizer assim, no mesmo sentido, sim. Agora, stand cin significa entrada de variável. Nós estamos pedindo para entrar com n. Aqui nós temos um operador, né, de string, né, string, operador de string, que é uma fila de entrada, onde essa string, que está aqui entre aspas, vai ser conduzida por o console out. Console output quer dizer tela, né? Console input significa teclado, certo? Beleza. Só para dar uma palhinha aqui, né? Agora eu vou fazer uma estrutura if. Ó, existe então C em inglês if. N menor que 2. Não tem a palavra traduzida explicitamente aqui. O então é fechar o parênteses. Já significa então. Primo recebe false. Olha como é que fica com outra cor. Tá vendo que legal? Se não, else, né? Se não, if. If o que? N igual a 2. Cuidado. Em C, na família C, C, C++, C#, o sinal de identidade é 2 sinais de igual. O sinal de igual que a gente usa, que é esse aqui, é para atribuir um valor. Como vai ter que acontecer aqui, quando a gente atribui, por exemplo, falso para primo. Estão vendo? Nós vamos ter que atribuir. Daí vai ser um sinal de igual. Na linguagem, o igual, nessa linguagem, o igual significa atribuir. E a comparação, que é menos frequente, é duplo sinal de igual. São dois operadores distintos. E o diferente, então, é mais diferente ainda, né? Eu costumo brincar. O igual não representa o igual. O duplo igual é o igual. E o diferente é mais diferente ainda. Quer dizer, o igual não é igual ao que a gente está acostumado. E o diferente é mais diferente ainda. Quer dizer, se não entenderam, também não tem problema. Isso não vai fazer diferença nesse momento, tá? Então tá aí. O que eu vou fazer? Primo recebe false. Ah, eu tinha usado aqui em cima já, né? Ah, não, aqui é verdadeiro. Eu já tinha usado a atribuição aqui, ó. Tá vendo que o sinal de igual aqui tem o valor de atribuição. Não tinha comentado, mas está ali. True. True significa verdadeiro, tá? Então nós estamos nessa parte da implementação. Vamos ver que a linguagem não é exatamente igual ao algoritmo, né? Às vezes é necessário até fazer algumas extensões aqui que não constam no algoritmo, tá? Algumas coisas são necessárias ali. Aí, senão o que? If, tá? Aí que vem a questão. If, né? Mod. Como é que a gente faz mod em C, na família C? É N
porcentagem 2. Não vai entender esse porcentagem aqui como cálculo de porcento. Não é isso. Esse sinal de porcento representa se existe uma divisão do n por 2 e que apresente resto zero. É exatamente o que significa isso aqui. Se o resto da divisão de n por 2 for igual a zero, tá vendo aí? Legal, né? Então implica o quê? Implica que primo é false. Vamos lá, vamos continuar. Else. Vamos aqui, nesse ponto aqui, né? Beleza, vamos continuar aqui. Vamos agora, como nós temos aqui todas as passagens que nós fizemos, só tem uma linha de código. Como é só uma linha de código, eu não preciso abrir e fechar a chave, porque o que vem depois aqui, se for só uma linha, não precisa de chave. Se não tiver chave, ele já entende que é só uma linha, né? Se você colocar mais de duas linhas e colocar um else, vai dar erro. Se tiver mais de uma linha, tem que colocar chaves, como eu vou fazer agora. Eu sou obrigado a abrir e fechar chaves, olha lá, certo? Então abri e fechei chaves. Eu vou fazer o que? Primo, porque aqui tem mais de uma linha, né? True, que é verdadeiro, e recebe 3. Tá vendo ali? Enquanto é a estrutura while, né? Abre parênteses, e menor ou igual, menor ou igual, né? Qual que é a função? Math, né? A biblioteca matemática. Eu vou tentar ver se ele vai fazer aqui. Peraí. Cada uma tem tem sobrecargas ali. Vamos ver se ele vai operar. Senão a gente manda ele aqui, raiz quadrada de n, tá? Tem que ter uma solução aqui. Vamos ver, tá? Raiz quadrada de n, tá? Ele tem aqui. E olha só como é que é o e em linguagem da família C. É duplo sinal de e. E primo, não precisa fazer mais nada ali, porque é aquilo que eu falei, né? Não precisa comparar com true, porque se for true, ele está na própria variável como conteúdo. Você vai abrir e fechar a chave, porque também aqui tem duas linhas, né? Que é o i recebe i mais 2, e toda essa estrutura é a segunda linha, né? Isso aqui é considerado uma linha de código para o enquanto, e aqui é a segunda linha, tá? Então, toda uma estrutura é considerada como se fosse uma linha de código. Então, C, novamente mod, né? Então, vamos lá, n porcentagem i for igual a 0, certo? Então, o que? Então, não, tá certo, isso mesmo. Primo recebe false, certo? Joia, vamos lá. Tem alguma coisa aqui que está pegando, vamos ver. O que está pegando aqui? O n está declarado, por que dessa vez não passou? Expressão value. Deveria passar, pois aqui em cima está certo, o int está. Bom, vamos deixar assim a princípio, qualquer coisa, a gente vê depois o que está acontecendo. Bom, aqui como já está fora, né, eu vou colocar i recebe i mais 2. Repare o seguinte, isso aqui, até eu vou colocar como comentário, ó, comentário é i recebe i mais 2, né, mais 2, tá. Em C++, ou na família C, eu posso fazer isso aqui, ó. É um operador compacto de atribuição, então tem o mesmo significado ali, tá? Isso aqui significa isso, tanto faz, você pode deixar assim se quiser também, não faz diferença. Bom, aí fechou o enquanto, fechou ali esse else, né? Ele já pulou ali para essa posição aqui, ó. Notem que eu não preciso fechar mais nada aqui, porque como toda essa estrutura aqui está dentro do else, eu disse para vocês, uma estrutura inteira equivale a uma linha de código, tá? Quando ela está inteira assim representada, né? Ela representa então uma linha de código, tá? Então eu vou fazer o que? If primo, eu vou emitir um cout novamente, né? Então eu vou até copiar isso aqui para facilitar. Vou copiar aqui, Ctrl C, eu vou colocar aqui Ctrl V. O que nós vamos colocar? O número, vou fechar aspas, vamos colocar um espaço aqui para não ficar colado, né? O número, olha aqui, cuidado, hein? Não é vírgula, que eu tenho que usar esse operador de fluxo, n
novamente o operador de fluxo, abre aspas, dá o espaçozinho, é primo, não vamos acentuar, ponto e vírgula, joia, funcionou, né? Else, tem algum errinho ali, eu não sei porque que ele está dando aquele erro ali, mas enfim, daqui a pouco nós vamos descobrir. Aqui não é primo, como é só uma linha de código, esse printf também não precisa aqui. Também poderia usar o pai. Aliás, comentando esse printf, esse aqui é a função de impressão em tela da linguagem C, porque na linguagem C nós não temos orientação a objetos, então não tem os fluxos C-in e C-out, então você teria que usar printf. Como a linguagem C++ é um avanço da linguagem C, ela permite você usar essas funções aqui, né? Printf, f de function, print de imprimir, né? Aqui embaixo tá aqueles aí os resumos, né, para fazer depuração e tal, isso vem já no código. Aqui é que eu, sim, tá aqui o erro, veja só, lembra que eu falei, não é um sinal de igual, é duplo igual, como aqui, por isso que estava dando um vermelho ali, quando eu tiro aqui, olha, opa, olha lá, tá vendo o erro? Não pode, é duplo, não é atribuição, é comparação, por isso que estava dando um erro. Provavelmente isso aqui vai funcionar. Eu vou maximizar aqui, certo? Isso aqui é... Bom, vamos fazer por partes. Se isso aqui, quando você é programador, você tem que ser igual o Jack e o Estripador. Tem que ir por partes. Você tem que analisar as coisas. Análise com refinamentos sucessivos. Um problema tem que ser resolvido por partes, porque dividido em partes é mais fácil resolver as partes do que o todo. Visão holística em computação não é nada agradável nem inteligente. Tem que ter visão analítica, você tem que analisar, quebrar. Aí você analisa, né, resolve as partes e a soma das soluções das partes é a solução do todo. Isso aqui é o algoritmo, tá? Isso é o algoritmo. Aqui, esse trecho aqui que eu escrevi é o algoritmo. Então, e aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o código fonte que uma certa entidade no Brasil não quer fornecer. Tá certo? Isso aqui são bibliotecas que certos países forneceram codificação, que estão chaveadas, que estão encapsuladas, que estão enclausuradas. Eu não sei o que tem aqui dentro, certo? Aí isso tem um conjunto de funções que fazem certas tarefas que eu não sei o que podem fazer. E se você não conseguir adentrar a essas bibliotecas, você não tem certeza de que a coisa está sendo correta. Perfeito? Isso começa agora a ficar mais claro para vocês, né? Então isso aqui é código fonte. Isso aqui são bibliotecas. Isso aqui são linhas de código. Tá? Isso aqui não é o programa, não é o compilado. Isso aqui ainda tem que ser compilado. E eu vou fazer aqui, ó. Ele está dizendo depurador local. Eu acho que podemos fazer aqui mesmo, né? Vamos fazer aqui. Ele está com a versão release. Nós temos a opção debug, né? Debug é para fazer depuração de código, né? Aqui você pode escolher se você quer para 32 bits ou 64 bits. Eu vou deixar em 32 bits porque esse código aqui é muito simples. Isso aqui tem a ver com o sistema operacional ser de palavra vamos dizer assim, de 32 bits, 4 bytes, né? Ou se é de 8 bytes, né, que seriam 64 bits. Então tem a ver com isso aqui, tá? Por isso x64, 64 bits, 8 bytes, e x86 porque os primeiros processadores da família dos PCs eram Intel 8086, 8088, e daí veio o X na frente ali, significa 286, né? Aí seriam processadores de uma família, né? Uma família muito extensa da empresa Intel, certo? Muito bom. Então vamos executar isso aqui. Vamos ver o que vai dar, se vai dar erro. Tá saindo o código. Olha que legal. Tá aqui, ó. Aqui está a execução, ó. Programa executável. Tá vendo? Executável. Inclusive aqui tá dizendo quanto você está consumindo, porcentagem de CPU. Bem legalzinho isso aqui, né? Tranquilo, bem fácil, né? Então lá, CPU, para quem não sabe, é Central Processing Unit, unidade de central de processamento, tá? Basicamente é o processador, é o chip, né,
é o Intel, como eu acabei de falar. Então entre com o número para saber se é primo. Vamos colocar -1 e vamos ver o que vai dar? Vou dar Enter. Olha só, não é primo. Ah, eu coloquei acento lá. Me perdoe, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui do não, né, eu vou deixar now. Now é primo, tá? Coisa americana, né? Então aqui é primo. Bom, vamos lá então, vamos executar de novo. Não foi um erro exatamente, mas eu não queria que ficasse ali aquela mensagem. Vamos colocar novamente menos, agora 3. Olha lá, ó. Não é primo. Tá aparecendo um monte de mensagens, né? Depois, a gente poderia até fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma série de fluxos aqui. Só para não ficar tudo encostado, eu vou colocar isso aqui. Mais um, poderia até fazer vários aqui, tá? Já vocês vão entender o que eu estou fazendo. Isso aqui é só recurso de expediente para visual. Vamos ver, eu vou executar que é mais fácil. Vamos colocar novamente o mesmo valor ali, só para vocês perceberem. Vamos colocar aqui, -3. Ah, isso. Eu queria que tudo isso aqui ficasse para baixo, né? Ele está dizendo aqui, tem mensagens, né, do sistema, pressione qualquer tecla para voltar, porque você está executando dentro do ambiente, você está fazendo a execução, né, do código. Isso não é muito assim interessante, porque o código já está independente do compilador. Eu posso sair de tudo isso aqui e executar como se fosse um aplicativo instalado no teu celular, ou até inclusive esse ambiente faz aplicativos para Android, para Apple também. A Apple também tem como fazer por aqui. Para outras plataformas você pode fazer codificação para internet também, programas para internet. Veja que interessante, quanta coisa pode ser feita aqui, né? Então o número 3 não é primo. Está aqui, ó, a resposta, ó, do sistema. Não é primo. Se quiser deixar mais bonito, vamos fazer o seguinte, já que, né, tá tudo muito colado, né? Nós fizemos isso aqui para ficar mais bonito, não foi? Olha só que legal. Vamos pegar isso aqui, né, e vamos copiar aqui, ó. Quer ver que legal? Porque dá um descolamento ali na tela, tá? Não fica tão colado uma coisa com outra, né? Fica mais... Ah, aqui ficou errado. Vamos colocar assim, vamos tirar esse expediente aqui. Vamos executar e vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Vocês me perdoem, mas faz tempo que eu não uso ambiente console, então a gente acaba esquecendo muita coisa aí. Tá aí, ó. N-3 não é primo. Para ficar mais claro aqui visualmente para vocês. Joia, tudo para facilitar, né, essa clareza. Vamos ver outro número agora. Vamos colocar o valor 0. Ó, não é primo. Ótimo. Vamos executar e vamos colocar o valor 1. Opa, 1. Ó, não é primo. Vamos ver outro valor aqui. Vamos colocar agora, todos por enquanto foram não primo. Vamos colocar agora o valor 2. Opa, agora apareceu, é primo. Por que não deu espaço? Vocês devem estar se perguntando, por que não apareceu espaço? Porque ele executou isso aqui, ó. Quer ver? Ele executou isso aqui, ó. E não executou isso. Então, isso que eu fiz aqui, eu deveria também fazer aqui. Ou até fazer uma linha embaixo, né? Seria melhor até fazer aqui embaixo, mais um Cout. Já que eu estou repetindo a mesma coisa ali em cima, aqui a chave faltando, aqui o aspas faltando, não tem essa aspas ali, não tem duplo ponto e vírgula. Querem fazer uma coisa mais elegante, para não repetir, ó, repetir a mesma coisa 2 vezes lá. Não precisava, eu podia ter feito assim, ó. Para ficar mais bonito, eu faço assim, ó, Cout, né? Venho até aqui, apago, daí eu não preciso fazer isso aqui, claro, porque já vai aparecer embaixo a entrada de fluxo para qualquer um dos casos, porque está fora da estrutura do if, não é isso? Vamos ver de novo, então vamos executar para ver. Vamos ver se aparece. Agora, bacana, vamos lá. Então eu coloquei o valor 2, olha lá, ó, como apareceu legal, tá vendo? É primo, joia. Vamos ver outro valor aí. Vamos executar. Qual o valor que a gente pode pôr agora? Vamos pensar aqui, o número 6. Opa, não é primo, tá lá, não é primo. Bacana, tá funcionando. Vamos ver outro número aí. 37, que a gente falou agora há pouco. Opa, é primo, legal, 37 é primo, maravilhoso, né? Vamos ver um outro número aqui. O número... vocês estão falando assim, mas isso é fácil, né? É fácil. Vamos pegar um número aqui, bem pequenininho, tá? Esse número aqui, ó. 1.376.459. Quem sabe se é primo ou não é? Tá olhando assim, a princípio é difícil. Ó, não é primo, tá vendo? Veja a rapidez que ele calculou isso aqui. Muito rápido, concordo? Muito rápido. Posso pôr um número aqui até muito maior. Vamos colocar aqui 1.0000001, por aí, vamos ver. Ó, é primo.
continua calculando muito rápido. Isso aqui equivale a quanto? Aqui é milhão, bilhão, trilhão, 1 quatrilhão e 1, tá? Ele calculou em fração de segundos. Se ele faz isso em uma fração de segundos, todos esses cálculos, o que é que vocês acham, hein? Nas nossas queridas urnas. Hã? Num piscar de olhos, né? Brincadeira, viu, pessoal? Gostaram? Isso aqui é codificação. Então, voltando aqui, agora nós entramos aqui no diretório onde está o executável criado, né? Ele está com o nome de console application 2, foi o nome que foi dado lá, né? Mas eu posso colocar aqui testa C', pronto, é o nome do aplicativo, não tem problema, posso mudar aqui. Esse outro aqui não importa, o que interessa é aqui. Esse é o executável. Se eu mandar executar esse cara aqui, olha o que vai acontecer, ele roda o programa. Eu não preciso mais daquele ambiente de programação. Então, se colocar aqui aquele número gigante que eu coloquei agora há pouco, então aqui ele vai mostrar o resultado, tá certo? Ele fez a saída, né, e disse se o número é primo ou não. A questão aqui é outra. A questão aqui é o que tem aqui dentro. Se você tentar abrir isso aqui com alguma coisa aqui, digamos um Notepad, ou então vou abrir com o Notepad, cadê? Rapaz, tá aqui, abrir. Não, eu queria abrir como? Vamos ver se consigo achar aqui. Estranho, não tá tendo como abrir. Vamos abrir com o Notepad mesmo. Pronto, olha como é que fica isso aqui, olha. Você não entende lufas do que tem aqui dentro. Isso aqui é o código executável, ou chamado compilado. Eu vou tentar usar algum aqui, o WinDebug, tá? Opa, WinDebug. Eu vou usar esse aqui, WinDebug X86. Eu vou tentar abrir aquele código lá, Open aqui, Executable, né? Eu vou entrar aqui naquele diretório, tá? Podemos até copiar aqui para ficar mais fácil. Vou copiar o diretório e vou aqui não sei como é que ele pode fazer. Deixa eu ver se ele entra por aqui. Entrou direto. Então aqui para a linha do nome do programa, tá ali, ó. Eu vou colocar esse carinha aqui e vou abrir. Aí ele está executando, está no modo de execução. Eu queria que ele mostrasse o código. Espera aí. Tá aqui o código. Só um pouquinho, pessoal. Você está vendo que ele está abrindo, né, esse cara aí. Então, source mode off, né, eu tenho como mudar uma série de coisas aqui, né, o fonte, eu posso mudar características de apresentação. Deixa eu ver aqui, nesse cara aqui, onde é que está a representação. Eu queria que ele mostrasse no sentido de disassembly. Vamos ver se ele vai fazer aqui. Achei, é isso mesmo. Você tem que fuçar, né? Então, olha que legal, olha que lindo isso aqui. Tá vendo que bacana? Então aqui está o ponto de entrada do código, né? Perfeito? Que é o teste C'. Isso aqui é o teste C'. Olha que bacana. Vocês estão entendendo alguma coisa? Pois é, nem eu. O negócio é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês aqui. Endereço de memória, tá? Linguagem de máquina, codificação hexadecimal e mnemônicos de assembly com complementos, né? Mnemônicos são comandos, como se fossem instruções. Na linguagem assembly a gente chama de instrução. E aqui tem chamada de rotinas, como int3, que é uma interrupção, por isso int, né? Move significa jogar um valor para dentro de um registrador, né? Registrador DI para esse registrador aqui, né? Push, que significa empurrar, né? Joga para a memória, que é, né, representado aqui. Quer dizer, vocês estão vendo aqui, ó, outro endereço hexadecimal. Aqui o H significa hexadecimal. O que é isso? 0FFF, por exemplo. Então, a codificação hexadecimal, ela é usada em programação, como vocês estão vendo aqui, até os códigos de máquina. Isso aqui, essa coluna aqui é linguagem de máquina. Essa coluna, essas duas partes aqui, ó, que tem aqui à direita, mais à direita, essas duas partes aqui, representa codificação em linguagem assembly, tá? Isso aqui é mandado diretamente para o processador. Então tudo aquilo que vocês viram de forma mais clara dentro da codificação é uma coisa da codificação em compilado, né? É uma coisa muito difícil. Você tem que ter uma experiência para usar isso aqui. Não é tão simples, aliás, não é nada simples,
né? E a codificação em máquina, então, nem se fala, você não entende lufas, que aparece só códigos, e se você não tiver o nível de instrução, você não sabe o que significam esses caracteres aqui, né? Por exemplo, 8B. Como é que funciona isso? Vamos colocar aqui, já que nós já fizemos essa apresentação do algoritmo, eu vou abrir um outro aqui, certo? Vamos ver o que tem aqui. Olha só. Eu vou, aberto essa nova janela aqui, digamos, quais são os números que a gente usa no nosso sistema de contagem. Quais são os dígitos? Esses. Porque nós temos 10 dedos. Exceto o Lula, né? Bom, bom, então de 0 a 9. Quando chega em 9, o que acontece? Vai para 10, 11, 12, né? Opa. Até 19, 20. Não é assim que nós contamos? Beleza. Ok. Mas, no sistema hexadecimal, nós vamos contar assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, B, C, D, E, F. Não entendam essas letras como letras mesmo, propriamente, textual. Não é textual, são dígitos. Tem o mesmo peso de um número, entende? No sistema hexadecimal, são números. Aí o que acontece? Quando chega em F, é que ele vai para 10. Aí 11, 12, 13, né? 14, vai até 19. Vamos fazer todos que é melhor, tá? Aí vem o 15, 16, 17, 18, 19. Ó, não é 20? Não, não é 20 não. É um A, um B, um C, um D, um E, um F. E aí sim, na linha de baixo, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2E, 2E, 2F, 30. Ok? Então, o 20 no sistema hexadecimal equivale ao nosso 32. Se você fizer colocar lado a lado, você vai ver que vai dar 32. Mas por que é usado esse sistema maluco de contagem no computador? Quer dizer que o computador tem 16 dedos? É, mais ou menos. Na verdade, ele só tem 2, né? Quais são os dedos que o computador tem? 0 e 1. Então, por exemplo, como é que eu contaria em sistema binário? Vamos colocar nomes aqui para os bois, né? Esse é o sistema que a gente usa, chamado decimal. Esse sistema aqui é chamado hexadecimal. 6 mais 10, 16. E esse aqui é chamado sistema binário, que todo mundo fala, né? Binário. Então, nós temos o 0 e 1. Então, quando você conta de 0 e 1, não tem mais dígitos. Então, você tem que fazer 10. Depois do 10 vem o 11. Depois do 11, né? O que vem? Opa! Depois do 11 vem o 100. Nossa, é isso mesmo. Depois do 100 vem o 101, né? Vem o 110, vem o 111, aí vem o 1000, né? Então a contagem é dessa forma, é 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10.000. Quer dizer, a contagem é completamente diferente do que a gente está habituado. Então, por exemplo, se você traduzir o dígito F em hexadecimal para o sistema binário, você vai ter isso aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, 0 é 0 mesmo, tá? Vamos fazer aqui, conversão. É só para vocês terem uma noção do que significa aquilo ali. Conversão. Então, o 0 é isso aqui, o 1 é 1 mesmo. Opa, o 2, até aqui não tem novidade. O 2 do hexa, aqui nós estamos fazendo o seguinte, conversão de hexa para, vamos colocar um dígito aqui, né? Hexa para binário. Então aqui o binário é representado pela letra B, o hexadecimal é representado pela letra H e o decimal é representado pela letra D, certo? Então de hexadecimal para binário. Olha que interessante. O 2 é 1, 0, lembra? O 3 é 1, 0, 1. Certo? Opa, desculpe, que isso? É 11, né? O 4 é 100. O 5 é 101, né? O 6 é 110. O 7 é 111. O 8 é 1000. O 9 é 1001. O 10 é... Opa, não tem 10. É A. Opa, por quê? Porque hexa, né? Então, aqui vai ser 1010. O B vai ser 1011, tá? Tá vendo que interessante? O C vai ser 1100, o D vai ser 1101,
1101, o E vai ser 1110, né? E o F vai ser tudo 1111. O que nós vemos com isso aqui? Nós vemos o seguinte, que até para ficar mais bonito, vamos completar com zeros aqui, porque zero à esquerda, tudo que é à esquerda não funciona, né? Então, zero à esquerda é acrescentar nada, né? É só prejuízo. Então, zero à esquerda. Nós temos aqui o que a gente chama de metade de um byte, que a gente chama de nibble, certo? Nibble. Então, os nibbles que vão de 0 até 1111 são representantes dos valores hexadecimal. Fica muito mais fácil de converter, né, isso aqui para representação hexa. Tá? Olha aqui, ó. Então aqui nós já temos aqui, por exemplo, 8D. Qual seria o valor 8D em hexadecimal? Qual seria o valor de 8D em hexadecimal? 8 a gente sabe. Qual seria, desculpe, a representação binária desse valor aqui, por exemplo, ó, 8D. 8 é 1000. E D é 1101. Então lá no computador vai estar esse valor, ao invés de 8D que está aqui, ó, 8D. Tá vendo 8D aqui? Vai ser esse valor aqui, esse byte aqui que representa esses dois dígitos, 8D. Então com isso a gente viu como funciona, né? É que a conversão para hexadecimal e binário é mais fácil de um para o outro, por quê? Porque o hexadecimal é 16 e 16 é uma potência perfeita. 16 é uma potência perfeita, 16 símbolos é igual a 2 elevado a quarta, né? Tá certo? 16 é 2 elevado a quarta, então é uma potência perfeita, tá? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 10 não. 10 não é uma potência perfeita, porque é aquela história, que número que eu devo elevar o 2? A que número eu devo elevar o 2 para dar 10? Ou seja, qual o logaritmo de 10 na base 2? Aí que está. Qual o logaritmo, né? Da base 2, de 10 na base 2. Qual seria o logaritmo? Aí é que está. Seria um valor 3, alguma coisa. Consequentemente, né? Porque 2 elevado a terceira é 8. Que é a base octal, né? Octadecimal, né? Octal, melhor dizendo. Então, essa base a gente pode usar também em computação, porque é perfeita em relação à base 2. Então, por que é usado base hexadecimal? Porque fica mais fácil e transparente a conversão entre a base binária e hexadecimal. Não é fácil fazer a conversão para decimal, que é o que a gente usa normalmente. Ficou claro para vocês? Então, essas instruções aqui, isso aqui que é chamado compilado, executável, tanto que nós vimos aqui que o código aqui, que está aqui, ó, testa-c'.exe, exe de quê? De executável. Esse aqui é o código executável, tá? Esse que eu estou mostrando aqui, tá ok? Então, pessoal, é isso, espero ter ajudado.